Esse timão aí, de fato, né? Fiz a pergunta pro Jorge, faço para você. Ele preocupa, e mais do que isso, eu acho que a expulsão acaba escancarando mais ainda o problema do Corinthians. Boa noite, viu? Boa noite, Vitor, colegas, o pessoal que está no estádio. Tudo isso que vocês falaram, eu concordo com tudo e vou trazer um acréscimo ao debate. As referências técnicas que poderiam tirar o Corinthians dessa situação, porque quando você fala preocupa, o que é preocupa, né? Será que o Corinthians... É o sinal do alerta. Daquela sustinha. Então, mas preocupa com que sentido? Preocupa de não classificar Paulista? Se continuar assim, o risco é real. Se continuar assim, o risco é real. Até porque você não enfrenta os times do seu grupo para tirar pontos dele. Né? Perfeito. E dos 9 jogos que faltam, 3 são clássicos. 3 são clássicos. Então, assim, o risco é... O que me chama mais atenção é quem poderia tirar o Corinthians dessa situação, porque tem qualidade ou foi contratado com qualidade para isso, não consegue fazer. O que o Rojas faz no Corinthians até aqui é motivo de você fazer uma análise até mais profunda. A fase do Yuri Alberto é terrível. O Maicon pode jogar muito mais. Não é dito por mim que né, falar assim, quem é você para dizer? Não, quem falou foi ele. Foi ele falou. Ele acabou de dizer isso. É uma vergonha, eu tenho que entregar mais. Eu tenho que entregar mais. Então ele pode falar, o Fagner tá abaixo. Então você fala assim, as referências, aí sobra para garoto, né? O Fausto Vera é uma parada. O Fausto Vera, que hoje assim. saiu, exatamente. Obrigado por ter lembrado, eu falei isso na redação. Eu falei, olha o Fausto Vera saindo, o mundo caindo e o Fausto Vera tá indo embora porque não tá no ritmo para jogar. E aí sobra para quem? Para garoto. Ou aí até mesmo, garoto, nesse processo todo, vai cair nas costas de um cara que nem estreou e que é visto como a salvação, que é o Garro. Que tá mudando de país, tá mudando de cidade, a língua é diferente. E a parada do entrave que faz com que ele não tenha sido nem inscrito, torna a coisa ainda mais... A parada do Fausto Vera, assim, pra gente não fulanizar a má fase e tal, é porque fica muito claro hoje a questão do ritmo, né? Cara, tinham bolas que ele não conseguia chegar na disputa, assim, bola que respingou e vai pro pé de ferro, ele sempre chegava um segundo depois. Ele já chegava perdendo. E a bola já estava com o São Bernardo. E assim, naquela função, a bola passando ali toda hora, nem o que ele tem de melhor, assim, inversão, bola longa, estava saindo. E aí, beleza, o Yuri Alberto, hoje ele é tá escancarado ali o problema, personificam muito nele, mas uma parada que você não pode falar é que ele não tenta, né? Inclusive, ele se expõe em lances que são muito difíceis. Teve uma bola que era uma tentativa de primeira com a perna canhota e ele tenta mesmo assim. E depois ele conseguiu pegar, acho que um cruzamento do Fagner, uma bola difícil de primeira, que ele acertou. Ele errou, outro ele acertou. Ele vai, se doa, tenta marcar lá em cima, mas não tem sido suficiente. E não é isso que vai resolver. A vontade do Yuri Alberto não vai resolver o problema do Corinthians neste momento. Porque o problema do Corinthians não é omissão nem falta de vontade. É bem mais que isso. Deixa eu voltar lá com a Tainá Espinosa, porque você chamou aí o Yuri Alberto, né? Prestou atenção, né, nessa situação do Yuri Alberto. E a gente até subiu nas nossas redes sociais, o Tainá Espinosa, você certamente aí mais próxima conseguiu detectar alguma coisa, né? O Mano Menezes, durante o jogo, meio que, entre aspas, perguntou, você é burro? Você é burro? O que aconteceu? Depois tem até uma imagem, os dois se abraçando, mas a gente começa a notar que na terceira rodada do Campeonato Paulista, eles já estão perdendo a paciência. Já teve desabafo do Cássio na segunda rodada. O Mano Menezes, em entrevista, já criticou e tomou uma nota de um outro clube por falta de respeito. Então, assim, são processos que estão equivocados. Por isso que eu tô dizendo que não é por 3 rodadas, né, do Campeonato Paulista, é pelo que vem acontecendo nas últimas temporadas, ou especificamente envolvendo o Mano na última temporada. Assim, é o conjunto da obra, não é essa fotografia deste momento de agora. Mas já que você citou, sim aconteceu isso, né, Vitor, do Mano perguntar pro Yuri, e a Aline até flagrou, porque depois os dois se abraçaram, quando o Yuri foi substituído para entrar o menino Arthur, eles até se abraçaram e tal. Mas ele perguntou, você é burro, você é burro? E a Aline viu na hora o Yuri virar pro Mano e dizer, eu não fiz a falta, meio que respondendo ao que o Mano estava falando. E aí eu quero ouvir o Douglas, porque acho que nas redes sociais as pessoas já fizeram essa comparação de alguma forma. E eu acho justa, acho válida. E durante a transmissão, Douglas, você falou assim, isso também acontece no campo, não dá para no campo você falar por favor. Eu entendo.
Ao mesmo tempo, as pessoas estão fazendo a comparação com o que aconteceu entre Fernando Diniz e Tietê, do perninha, né, do xingamento que aconteceu entre os dois quando estavam no São Paulo. É diferente? Quando você entende, você conseguiria entender, algum treinador já te chamou de burro, é do jogo, tá tudo certo, se depois ali, de repente, o Mano pediu desculpa pro Yuri, pode ter acontecido, né? É do jogo e faz parte? É que do Diniz houve outras palavras que daí é mais pesado, né? Tá. E aí pela situação dele ter trabalhado em outros clubes. O do Yuri, cara, é irritação, obviamente, mas assim, não dá pra pedir, por favor, não faz a falta. Realmente o Yuri fez a falta aqui e era um momento que o Corinthians estava pressionando, né? E tava o lateral direito com a bola aqui, a bola quicando. Então se ele dá um balão pra cima, pra dentro do campo, a chance do Corinthians, né? Pegar a bola, a segunda bola e fazer uma jogada é grande. Então, há esse motivo de reclamação. O Yuri fala que não faz a falta, mas há o contato, né? Dá um toque ali. E aí o árbitro está próximo e acaba... Só que é uma explosão natural. Eu não vejo isso como um problema. Você já foi chamado assim por Muitas vezes. Treinador? Com o Mano, inclusive, eu tive uma situação bem maneira, né? Todo mundo sabe. Seleção brasileira? Então, assim, pra mim Mas não... um xingamento assim, isso que eu digo. Não é um problema. Dessa forma, não. Eu acredito que não. Tá, entendi. Porque eu já vi, por exemplo, a galera nas redes sociais dizendo, cara, mano, se você quer sair, pede pra sair, não faz esse tipo de coisa. Olha como é que tá o clima no vestiário. Então, assim, isso vai trazendo, de alguma forma, uma coisa a mais, uma pressão a mais do que o resultado. O que está acontecendo, o que disse o Cássio, depois o que disse a diretoria em relação ao que disse o Cássio, aí o Mano chamando o Yuri de burro, aí o Yuri já respondendo, na boa, na bola, mas já respondendo. O abraço mostra que eu acho é um negócio verdadeiro. Eu não acho. foi nada para mostrar e apagar alguma coisa. A sensação que eu fiquei é que sai daqui tudo zerado, André. Mas, obviamente, que para a parte externa, as pessoas podem achar alguma coisa. De repente, seja até importante o Mano falar sobre isso hoje, Na coletiva é importante, é verdade. Você sabe o que eu acho? O técnico, ele tem uma relação, um líder, tem uma relação com os seus liderados que a gente não tem como conhecer, a gente não vive o dia a dia. Então, numa dessa, o Mano tem liberdade total para falar dessa forma com o Yuri, para falar sobre o Ranieri do jeito que ele falou no último jogo. Que também não pegou bem. Tá, porque não tinha nada a ver com de repente, com os jogadores, com o grupo dele, ele tem essa liberdade. Só que esse jogador, ele vai chegar, na hora que ele abrir o celular, tem 200 mensagens no WhatsApp, tem a torcida que vai lá para comentar, tem o familiar que ele chega em casa, o cara fala, pô, tá vendo? Pô, o cara tá te zoando, pô, o cara tá te, pô, não pode fazer isso. Então, assim, hoje em dia não é só o que acontece dentro de um grupo. Sim. Porque nós vivemos num mundo que tá muito complicado, todo mundo, né? É difícil para todo mundo. Tá cada vez mais. Você julga os profissionais por 2 jogos, mesmo. Pois é. Dentro e fora de campo, na mídia também. Para você, meu amigo. Agora é o seguinte, a gente tá assim, e vai na birra, às vezes burra, no berro, do barro do pessoal da mídia antissocial, cara. Vamos ter um pouquinho mais de paz. Olha o que acontece com o Jürgen Klopp, um monstro. Não estou falando que é tudo igual, mas a gente precisa pensar. Aliás, quando eu falo que você para pensar, não, você pode pensar andando. Mas normalmente quem fala o que pensa, não pensa no que fala. Nós da mídia, do futebol, nossos chefes, nossos patrões, a gente aqui talvez agora mesmo esteja exagerando, extrapolando, colocando outras coisas. Parar um pouquinho, mesmo andando, para pensar minimamente e, sobretudo, pensar do outro lado. Não falta amor no planeta, está faltando respeito. Eu não imaginava que nesse momento ia falar. Mas só um dado que é histórico e estatístico. O Corinthians jogou 97 minutos com um jogador a mais, se você somar os acréscimos da primeira etapa Quase do segundo 100, tempo. Ou seja, jogou mais do que... praticamente o Corinthians começou o jogo com um a mais. É um ótimo time o São Bernardo, mas o Corinthians está muito mal. E não é assim que vai resolver também, viu, mano?